que Brasil eu quero? Eu quero um Brasil que vai ficar só exportando soja, petróleo e minério de ferro? Ou a gente pode pensar numa coisa maior? Isso depende de todos nós. Olá, eu sou o Jorge Alves Júnior, tudo bem? Está começando mais um UXPlay Podcast, com o tema O que o Brasil precisa. Nessa edição, vamos falar sobre economia. E a nossa convidada é a professora do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Caxias do Sul, Maria Carolina Rosa Gulo. Tudo bem, professora? Tudo bem, Jorge? Tudo certo. Prazer em recebê-la aqui no nosso podcast. E antes de começarmos a conversar sobre esse tema complexo, né, professora, que é a economia, eu gostaria de conhecer um pouco de você, da sua história, quando que você decidiu entrar na área da economia, contar um pouco da sua trajetória, né? Então, talvez muitas pessoas nem saibam, mas eu sou de Porto Alegre, né, e toda a minha formação é em economia, graduação, mestrado e doutorado. E eu fiz concurso, na época existiam os concursos aqui para professor na universidade. Eu fiz o concurso em novembro de 2000. Na época eu trabalhava em Porto Alegre, dava aula na URGS, dava aula em Chapecó naquele semestre. Enfim, estava iniciando a minha carreira na docência. Já tinha uma carreira no mercado de trabalho sem ser na docência, mas em função do mestrado eu comecei então... digamos, gostar mais da parte da docência. E aí eu fiz concurso, vim trabalhar aqui já em 2001, estou desde março de 2001 como docente da universidade, e aos pouquinhos eu fui me transferindo, né? Então, aí em 2007 eu vim de mala e cuia, como se diz, né? E fui atrás do meu gringo card caxiense, e já consegui, eu acho que já consegui, posso dizer que sim. E então, desde então, eu moro em Caxias, tenho a minha vida toda aqui, minha vida profissional na universidade e a minha vida de moradia, domicílio, tudo já em Caxias desde então. Eu adotei a cidade também me adotou. E a docência foi um movimento natural quando a gente faz o mestrado, acaba que a maior parte dos programas de mestrado acaba te induzindo à docência, e o doutorado foi um caminho natural, mas um pouquinho mais tarde. O doutorado eu fui fazer em 2005, né? Então esperei algum tempo, me firmar aqui, e aí fui fazer o doutorado. Mas, professora, desde o início já tinha certo que era esse o caminho? Porque geralmente a gente fica na dúvida, né? Na adolescência, enquanto criança. Não, aí é bem interessante essa tua pergunta, porque eu sempre gostei, inclusive meu teste vocacional deu na época, confirmou aquilo que eu desejava fazer, que não era economia, era engenharia mecânica. E aí, imagina, nós estamos falando aqui, eu entrei na faculdade de engenharia em 1987, tinha recém feito 17 anos. Naquela época, a faculdade de engenharia mecânica era uma faculdade, assim como a maior parte das engenharias, era uma faculdade tipicamente masculina, era muito difícil mulheres. Era mais comum encontrar mulheres na engenharia química e alguma coisa na engenharia civil. Nas demais, era quase que uma agulha no palheiro. E eu me lembro que na época do ensino médio em Porto Alegre, eu e mais duas colegas resolvemos fazer engenharia mecânica e as três passaram na PUC em Porto Alegre. Olha. Nunca conseguimos fazer uma disciplina sequer juntas, mas eu fiz 3 anos e depois eu decidi então ir mais para a área onde atuava minha família, né, com negócios na área de importação e exportação de gêneros alimentícios. Tranquei a faculdade, aproveitei uma greve grande que teve em 1990 nas particulares, no segundo semestre. Tranquei a faculdade e aí fui fazer vestibular para economia. E acabei gostando da economia, me senti mais à vontade e nunca mais voltei para a engenharia, né? Então, se você me perguntasse lá em 1987 se eu queria ser professor ou se eu imaginava que ia para a docência no ensino superior, provavelmente eu diria que nem tinha passado pela minha cabeça. Isso começou a amadurecer mais quando realmente eu decidi fazer o mestrado lá em 1997. Que legal, né, professor? Os caminhos que a gente não... Os caminhos mudam e a gente tem visto muito isso, Jorge, com os nossos alunos quando eles chegam na graduação, até porque eles estão chegando com uma idade um pouquinho mais avançada, 18, 19 anos, mas ainda muito imaturos.
e muitas vezes eles acabam escolhendo um curso ou pressionados ou influenciados pelos parentes, pelos pais, pelos amigos. E no decorrer do curso eles descobrem que não é aquilo que eles gostariam e eles acabam migrando. Isso é mais comum do que a gente imagina dentro da universidade. Não só aqui para nós, como em todas as universidades. Bom, Schopenhauer dizia, né, professora, que quando um aluno entrasse para a universidade, seria interessante fazer, na opinião dele, né, no mínimo 2 anos de filosofia, antes de escolher o curso desejado, para que tivesse uma maturidade a partir do momento que entrasse no curso, né? Não a visão de Schopenhauer, né? Talvez, eu não digo que fosse 2 anos de filosofia, mas talvez o modelo americano de um college primeiro, antes da universidade, talvez fosse o ideal, para que o aluno pudesse ter mais maturidade. Só que daí nós vamos entrar, né, Jorge, naquilo que tem a ver com a economia, e tem a ver com a educação, e tem a ver com o Brasil. Exato. Que é um país mais pobre, onde as pessoas precisam trabalhar, precisam se sustentar. A maior parte dos nossos alunos são alunos trabalhadores, alunos que precisam trabalhar durante o dia para poder fazer uma faculdade à noite. Então isso teria pouca viabilidade. Poucos seriam aqueles que poderiam dispor de mais 2 anos, por exemplo, dos 18 aos 20, fazendo um college, fazendo uma faculdade ou uma coisa mais preparatória, digamos assim, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem no país e que, sem dúvida, a gente vai perceber ao longo da nossa conversa que isso influencia sobremaneira os resultados econômicos que nós temos hoje. Bom, professor, aproveitando então, né, sua fala e o gancho da questão da economia e o nosso país aí precisar melhorar toda uma questão de educação, vamos entrar no assunto, né? Esse assunto tão complexo como eu já comentei no início da nossa edição. Professora, a pandemia e a guerra na Ucrânia mudaram um pouco a visão do mundo em relação ao comércio, né? Isso impactou a economia global. Como que você avalia, professora, o Brasil nesse momento, nesse movimento, nessa transformação econômica e comercial mundial? Bom, acho que a gente precisa fazer uma contextualização antes de eu te fazer essa resposta. Nós tínhamos, assim, do ponto de vista econômico, nós tínhamos um mundo antes da pandemia e hoje nós temos um outro mundo se formando, não ainda completo, pós-pandemia. Esse mundo antes da pandemia era um mundo chamado globalizado, onde as empresas, principalmente as multinacionais, elas mantinham ao longo do planeta, em vários países do mundo, partes da sua produção, né? Então, vamos pegar um caso bem típico que é da indústria automobilística, né? Então, o chassi é produzido num lugar, num país, as rodas é produzido no outro, os motores é no outro país, numa outra fábrica e assim por diante. E esse chassi ele vai servir não só para um modelo, mas para vários modelos da própria fábrica, assim como o motor também vai abastecer vários modelos. Então, o que tu tinha ali era uma descentralização, né, da montadora, e ela tinha espalhada pelo mundo os seus produtos. Então, tinha a fábrica especializada em motor, a fábrica especializada em chassi e assim por diante. O que a pandemia mostrou? Que esse modelo chegou ao final. Chegou ao final. Por quê? Porque num evento como uma pandemia, onde tu tem uma situação em que tu teve estratégias diferentes para o combate da pandemia em cada país, alguns países com mais rigor, outros com menos rigor nos protocolos sanitários, mostrou que essa descentralização afetou sobremaneira a forma de produzir. E as distâncias entre uma fábrica e outra assumiram um comportamento bem mais relevante depois da pandemia. Ou seja, eu ter uma fábrica no Brasil produzindo motores e uma fábrica na Austrália produzindo chassis, né, pegando extremos, é bastante complicado quando eu tenho o fator de mobilidade comprometido por uma pandemia, tenho custos de logísticas absolutamente fora do normal, fora do padrão por conta desse evento, e aí tu tens todo o desequilíbrio de cadeia produtiva que nós temos hoje. Então, o que está se aproximando, e aí o Brasil também está entrando nessa onda? As fábricas, as empresas estão procurando melhorar essa relação
com os fornecedores e aproximar mais a produção. E voltar a... se antes eu estava falando quando eu falava em descentralização, eu quis dizer a descentralização espacial, né? Ou seja, tu ter várias coisas ao longo do mundo. Hoje não é que tu vai centralizar tudo numa única fábrica, mas tu vai procurar fazer com que uma fábrica, com que motores, por exemplo, não sejam produzidos mais em uma única fábrica no mundo, e sim em mais de uma em lugares estratégicos, né? Para diminuir esse risco que as fábricas tiveram de falta de componentes, de impossibilidade de produzir por conta de lockdown. E esse movimento de globalização ele está tendo, digamos, um certo revés. Aquele movimento todo de indústrias indo para a China, indo para a Índia, indo para outros lugares porque era mais barato produzir lá, ele é interrompido e ele sofre um refluxo. Ou seja, tem empresas fechando lá fora e voltando para os seus locais de origem, e o Brasil, felizmente, está se dando conta disso. Então, a gente começa já aqui dentro, procurar fornecedores para substituir os fornecedores que eram de fora, e as empresas estão diversificando seus portfólios, estão diversificando seus produtos e procurando produzir aqui dentro o que antes elas importavam. E aí, nessa linha, Jorge, a gente pode dizer o seguinte, que o grande ganho do Brasil com isso é o atual momento que nós estamos passando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está ainda aquecido. Embora a economia não esteja tão bem assim, né? Nós não estamos crescendo 4%, 5% como gostaríamos, mas o mercado de trabalho continua aquecido. E ele continua aquecido porque nós estamos, como a gente diz em economia, internalizando a produção. Aquilo que era produzido fora, agora está sendo produzido aqui dentro. Para que eu possa produzir, eu preciso contratar. Então, nós estamos contratando para produzir aqui dentro o que antes nós trazíamos de fora. A indústria está se movimentando, a indústria está se modernizando e está agregando produtos no seu portfólio de produtos a oferecer, de bens de produção. E esse é um movimento interessante. Do ponto de vista econômico, ele é um movimento interessante porque ele gera emprego, portanto, ele vai gerar renda, né? Essa renda vai voltar na forma de consumo e também vai voltar na forma de impostos. Tá? Então, ganha o poder público também. E esse é um movimento que não é só do Brasil, é um movimento mundial, é um movimento que, de certa forma, a gente pode dizer que se criou... Não é que se criou uma fobia, mas é quase uma fobia em relação à China, né? No sentido de, chega de China. A China já cumpriu o seu papel, agora a gente tem que pensar na gente. E isso significa reverter esse quadro de só mandar empresas para lá. O ideal agora é fazer a atração dessas empresas, né? Então, mudar esse foco. Bom, professor, então significa que esse momento, toda essa situação, a guerra, a pandemia, incentivou os países a ter uma produção interna, e principalmente o Brasil, que é um país e está em desenvolvimento. Então isso serve como um incentivo econômico para o crescimento. Nós podemos ver o Brasil mais adiante como um país que tem condições de competir. Bom, aí temos algumas variáveis que a gente tem que colocar nessa receita aí, né? Então, digamos assim, nós temos as condições, né, climáticas, condições de território, temos condições de mão de obra, né, para atender essa nova demanda, ou seja, para produzir aqui dentro o que se produzia lá fora. Alguns investimentos precisam ser feitos, tá? Então, vamos lá. Não dá para continuar com a infraestrutura que a gente tem, então, portos, aeroportos, rodovias, tá? Não dá para a gente pensar, e aí eu vou linkar com aquilo que falávamos antes, né? Mão de obra a gente tem, mas a gente precisa qualificar essa mão de obra. A qualificação dessa mão de obra não é só uma qualificação técnica, é também uma qualificação educacional, uma qualificação que vem lá da família e que passa pela escola, é questão de comportamento, é questão de entendimento de competências e habilidades necessárias para estar num trabalho, num ambiente de trabalho, né? Um ambiente de trabalho é diferente de um ambiente de uma sala de aula, é diferente de um ambiente
da sala de jantar da família e é diferente de um ambiente de barzinho com os amigos, né? O comportamento das pessoas, o comportamento do trabalhador. E aqui, quando eu falo comportamento, eu não estou pedindo um robô, né? Eu não estou pedindo alguém que bate continência pro seu superior, não é essa a questão. É o comportamento de entender qual é o seu papel naquela empresa, de como ele tem que se portar, que hierarquias ele tem que ser respeitadas e, sobretudo, a formação técnica dele, né? Então, aliar as competências comportamentais com as suas competências técnicas profissionais. Isso é que dá o trabalhador que pode trazer competitividade, pode trazer produtividade e aí sim nos colocar num outro patamar, né? Num patamar que hoje o Brasil está muito longe de ter e basta olhar os indicadores que nós temos da área de educação. Nós temos indicadores em matemática do padrão da Etiópia. Isso é um absurdo, né? A mesma coisa com português, tá? Os nossos alunos chegam aqui na universidade com grandes déficits de matemática e de português, sem saber fazer conta e sem saber escrever. E eles vão se tornar advogados que precisam escrever muito bem e não só escrever, como pontuar muito bem uma petição. Eles vão se tornar médicos, eles vão ter que interpretar textos, vão ter que interpretar diagnósticos, eles vão se tornar engenheiros, precisam fazer cálculos, né? Porque senão o edifício vai cair, a estrada vai ceder e assim por diante. E o economista tem que aprender a fazer cálculo para poder fazer projeções, enfim. Toda a profissão tem lá as suas necessidades técnicas e de conhecimento que são necessários não só serem aprendidos na universidade. A universidade não tem como moldar o sujeito, fazer o papel que o ensino fundamental e o ensino médio não fizeram. A gente tem percebido isso, né? Certo. E a gente tem percebido esse déficit. Agora, se tu me perguntasse assim, o Brasil tem condições? Tem condições. A gente precisa vencer uma série de obstáculos nossos, né? Mas quando é que foi que o brasileiro não precisou fazer isso, né? Eu sou otimista por vocação, eu acho, porque eu sempre acredito que pode, que dá. Mas eu sei que às vezes é um exercício difícil de fazer, porque a gente, por outro lado, tem vários obstáculos, né? Sim. Que a gente pode agora até discorrer sobre eles, mas a gente tem vários obstáculos a ultrapassar aí para poder não perder o trem novamente. E você observa, então, professora, enquanto economista, né, atenta a todas essas questões, essas movimentações, o Brasil ele está se articulando, ele está se movimentando para que isso aconteça, essa contextualização que você apresentou para a gente dentro da sua visão de economista, né, não misturando a política, apesar que tudo está Sim. muito ligado, mas você consegue perceber dentro desse momento grave, né, global, o Brasil está se movimentando, professora? Sim, a gente tem algumas pautas que a gente tem conhecimento. O meu trânsito na Câmara de Indústria e Comércio dentro da Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística me coloca um pouco mais a par dos acontecimentos. A gente sabe de movimentos de empresários junto ao governo, buscando fazer diagnósticos, entender quais são as lacunas, né, que nós temos na produção no Brasil, para poder estimular, através de políticas públicas, a criação ou o preenchimento dessas lacunas. Por exemplo, detectar lá que está faltando a produção de um determinado componente. Não existe nenhum fabricante nacional naquele componente que é tão importante para a indústria A, B ou C. Não estou nem falando de marca, estou falando de segmento, né? Bom, então quem sabe a gente não estimula a dar incentivos para que alguma indústria se interesse por fazer esse componente aqui dentro. É isso que a gente precisa. A gente precisa completar a nossa matriz de produção, né? Criar alternativas. Se vai haver todo um comprometimento dessa produção ou não amanhã, é o mercado que vai dizer. Mas a gente precisa começar a pensar em suprir essas lacunas, e não ficar nessa dependência que nós temos. Coloquei no meu Instagram uma foto de um mapa, na verdade, da produção de semicondutores no mundo.
né? Nós temos aí nem meia dúzia de empresas que fazem os tais semicondutores. Eu até brinquei e chamei o semicondutor de Sua Alteza, né? Porque é o componente mais cobiçado pelas indústrias hoje. O semicondutor vai em quase todas as indústrias, qualquer coisa que tenha eletrônica embarcada precisa. Então, toda a parte de TI, de tecnologia da informação e comunicação, toda a parte de automóveis, toda a parte de indústria que tem alguma coisa de automatização precisa de semicondutores. E não é de um automóvel tem dezenas de semicondutores. E essas fábricas tiveram problemas durante a pandemia para suprir as necessidades e o incremento exatamente na demanda por esse componente tão vital para muitas cadeias produtivas. E hoje, mas nós não temos nenhuma no Brasil. Né? Nós não temos nenhuma empresa que produza semicondutores no Brasil. É um gargalo que nós temos. Né? E por que é um gargalo? Porque é uma indústria de alta tecnologia. E que eu vou encontrar nos países desenvolvidos essas indústrias, né? Grandes marcas, grandes nomes conhecidos, grandes players conhecidos no mercado internacional em países que já são tipicamente voltados para alta tecnologia, como é o caso da Coreia do Sul, só para citar um exemplo, né? Então, esse é o tipo de lacuna que a gente tem que começar a pensar em suprir. Mas é caro, demanda tempo, é alta tecnologia, sim, mas a gente tem que olhar para o futuro, não para o passado. Que Brasil eu quero? Eu quero um Brasil que vai ficar só exportando soja, petróleo e minério de ferro, ou a gente pode pensar numa coisa maior, né? Isso depende de todos nós. Professor, e quando você fala do Brasil do futuro, é importante, extremamente necessário para que a gente mude a nossa forma, a nossa economia cresça, mas nós estamos nesse momento também vivendo um momento bem complicado, professora, em termos de inflação, né? O preço dos alimentos estão altíssimos, você falou nos empregos, né, que estão sendo retomados, mas ainda há uma classe, né, desempregada, sem o trabalho, sem o aporte. Como que a nossa economia consegue trabalhar junto para poder suprir esse momento aqui tão grave e também, ao mesmo tempo, pensar no futuro com todas essas mudanças que se precisa fazer, professora? Então, quem viveu, a minha geração, por exemplo, que viveu os altos índices de inflação dos anos 80 e dos anos 90, vai entender melhor do que eu vou falar até. Que é o seguinte, a inflação sempre foi um problema para nós, sempre. Ela, inclusive, tinha o personagem que simbolizava a inflação, era o dragão, né? Queimava horrores, né? Então, o que a gente está vendo agora é um momento ímpar, talvez, na história mundial. Nós estamos vivendo a inflação no mundo inteiro. Tem um mapa, inclusive, também, que mostra a inflação. A Europa, que não estava acostumada com com índices de inflação alto, né? Com índices de 8%, 7%, 6% ao ano, né? Que eram os nossos índices antes da pandemia, né? Nossos melhores índices em torno de 4%, 5%. Para eles isso é quase uma loucura, né? É impensável, é muito complicado para eles. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, a inflação ela é um movimento nesse momento mundial e ela é consequência, vamos chutar aí, 70% a 80% ela é consequência da pandemia. Tá? A sua raiz está na pandemia e na desorganização que a pandemia trouxe para as economias. Tá? Com o fecha, abre, e aqui não é uma crítica ao fecha e abre, eu acho que teve momentos extremamente relevantes de fechamento mesmo, mas é que isso acabou desestruturando as empresas. Então, como eu disse, né, se a fábrica de motores estava no Brasil e o Brasil fechou, o resto, todo mundo que precisava daquele motor não tinha como comprar. É essa a lógica, tá? A inflação no Brasil, ela tem um componente que é para nós muito pior. A Europa pode sentir a inflação, vai sentir a inflação, mas para nós ela tem um efeito que é mais perverso. Porque nós não somos uma economia tão madura quanto é a dos países europeus, da comunidade europeia de uma forma geral. Primeiro lugar. Segundo lugar, nós somos uma sociedade muito desigual.
A concentração de renda no Brasil é muito grande. E a inflação, ela atua como um dispositivo de aumento dessa concentração de renda. Ou seja, como ela impacta muito mais em quem ganha menos, ela é muito mais cruel com as classes mais vulneráveis, ela tende a aumentar a distância entre quem ganha mais e quem ganha menos, em países como o Brasil. Nesse caso, nós temos agora, é só olhar os números, nós estamos devolvendo para abaixo da linha da pobreza um contingente de milhares de pessoas que tinham conseguido sair antes da pandemia e que agora estão voltando lá para baixo de novo. Tá? Prova disso, a fila no município de Porto Alegre, com centenas de pessoas que esperavam até 20 horas, estavam há 20 horas na fila para validar o seu cadastro no cadastro único do município lá para poder ter acesso às políticas públicas, como Auxílio Brasil e etc. Tá? Esse é o retrato da consequência da inflação. É um retrato cruel que joga mais gente na pobreza, né, que deixa mais gente fora digamos assim, do mercado normal. Bom, como é que tu corrige isso? Esse é o grande problema. Por que é o grande problema? Porque boa parte dessas pessoas não estão capacitadas para voltar para o mercado de trabalho. Tá? Não tem aqui uma política, e eu não sou contra nem políticas sociais, acho que elas são essenciais, mas elas têm que vir atrelada a mais alguma coisa. Hoje, felizmente, a gente já tem elas atreladas à questão da educação, ou seja, a família só recebe esses auxílios se os seus filhos, se tiverem filhos, se for o caso, eles têm que estar matriculados. Né? Então já é um movimento que foi feito há mais de uma década, no sentido de atrelar o auxílio social ao melhor desempenho na educação, nos índices de educação. Isso, o objetivo maior era diminuir a taxa de analfabetismo do país. Tá? Muito bem. Agora está na hora da gente fazer, se tu me perguntar como é que eu resolveria isso, eu vou dizer assim, está na hora de cruzar isso com capacitação. Eu vou ganhar benefícios, beleza, eu estou trabalhando? Não estou trabalhando, então tá. Então eu tenho que cursar, eu tenho que escolher aqui esses cursos de capacitação que o governo está oferecendo e fazer. Porque existem cursos sendo oferecidos, inclusive gratuitos. Então está na hora da gente amarrar com o mercado de trabalho. Acho que essa é uma forma da gente... mas eu não tenho condições, não terminei o ensino médio. Então tu vai amarrar com um supletivo. Então tu vai amarrar esse auxílio com um supletivo. Vai fazer a pessoa terminar o ensino fundamental e fazer o ensino médio minimamente. Porque hoje em dia tu não consegue mais nada sem ensino médio. Então você tem que começar a fazer não só a amarração com as crianças, com os filhos. Tu tem que fazer a amarração com os adultos. Porque aí nós vamos falando em desenvolvimento do país, e não apenas um assistencialismo, né? Parece meio estranho uma economista falar disso, né? Mas é que eu queria só lembrar sempre, né, que a ciência econômica ela é uma ciência social, não é uma ciência exata como muitas pessoas pensam, né? Porque nós lidamos com pessoas, nós trabalhamos com pessoas e lidamos com pessoas. Nós estamos prevendo, projetando, analisando o comportamento da economia que é formado por pessoas. Não são máquinas que atuam sozinhas, né? Então a gente precisa lembrar disso. Se eu começo a ter um movimento de educação, Jorge, começo a ter um movimento que tem condições de capacitar essas pessoas, tem condições de pegar o cidadão que está lá desempregado e dizer para ele, olha, vem aqui, o que tu fazia? Eu trabalhava no chão de fábrica, fazia isso. Vem cá, tu não tem vontade de ser um soldador? Né? Quem sabe vem aqui, então, o governo está oferecendo aqui o curso na mecatrônica, em algum lugar no Senai, né? Está oferecendo um curso de soldador. Vamos fazer o curso de soldador? Esse dia, aqui mesmo em Caxias, apareceu uma reportagem, uma senhora de 51 anos que foi fazer o curso de soldador e agora está empregada numa grande empresa aqui nossa da cidade. Por que não? Se nós vamos ter que trabalhar até os 65, os homens e as mulheres até os 62, 51 tem mais um contingente enorme de tempo para trabalhar, para se aposentar. Então, e outra, o mercado vai ter que absorver essa mão de obra acima dos 40 anos. Exato. Porque não vai ter tanta mão de obra assim de 18, 19, 20 e poucos anos. A taxa de natalidade no Rio Grande do Sul vai passar a ser negativa em 2035. O mercado vai ser obrigado a contratar
os de 40, 45, 50, e por que não? Se essas pessoas têm experiência, têm conhecimento, se elas estudaram, se elas se capacitaram. Agora nós temos que lembrar que é preciso, aí a gente entra no campo direto político, né, professora, do interesse da classe política, dos nossos governantes, que isso seja realizado, né? Bom, agora vem a parte cruel da história. Exatamente, a parte pesada. Meu último dia de aula do semestre na universidade, nós, depois da apresentação de alguns grupos na disciplina de macroeconomia, nós ficamos fazendo uma conversa parecida com a que nós estamos fazendo aqui, que até me surpreendeu, porque eram 10h15 quando a gente acabou essa conversa, e a conversa surgiu naturalmente nas questões que envolviam educação e a questão que envolvia os políticos, né? Claro. Vejam, até mesmo quando a gente começa a ter, quando a gente permite que as pessoas se capacitem, que as pessoas estudem, que as pessoas se informem, a gente tem o poder dessas pessoas de de entenderem melhor aonde elas estão, a sociedade em que elas estão inseridas, o contexto que elas estão inseridas, e inclusive entender quais são os direitos e quais são os deveres que ela tem. Porque todos nós temos direitos, mas todos nós temos deveres, né? E uma das coisas que hoje é muito complicado no Brasil é exatamente a estrutura política que nós temos, né? O peso, e aqui os políticos que me desculpem, mas o custo dos políticos no Brasil é muito alto, principalmente comparado com outros países. Então, o custo de um senador, o custo de um deputado é extremamente alto, por todas as benesses, não só pelos salários, mas por todas as benesses que cada um deles. Então, o senador e o deputado têm direito a não sei quantos cargos de confiança, tem direito a automóvel, tem direito a passagem aérea, tem direito a uma série de benefícios que em outros lugares do mundo não existem. Então, quando a gente fala do custo de um senador, a gente não está falando só do salário do senador, a gente está falando de todos os benefícios ou penduricalhos, se você preferir, que eles têm direito. E isso, no final das contas, é extremamente caro, tá? A pergunta que se faz é, um país como o nosso, que tem tantas carências na área da saúde e na área da educação, só para citar duas, que são prioridade, tá certo a gente ter todo esse dispêndio com a classe política? Tá certo a gente despender todo esse recurso para ter 23 vereadores num município, 80 senadores, 503 deputados federais, mais um montante na Assembleia Estadual de cada estado, que eu vou confessar não saber de cor o número de deputados. Mas, enfim, é toda uma estrutura e que, com a quantidade de partidos que nós temos hoje, que mais parece feudos, né? O feudo do João, o feudo da Maria, o feudo do José, porque ideologia nenhum deles tem. A gente tem a dificuldade até de dizer hoje quem é de direita e quem é de esquerda, porque talvez o político no Brasil nem saiba o que é de direita e o que é esquerda, nem o cidadão sabe o que é direita e o que é esquerda, nem o que seria o comportamento de direita e nem o que seria o comportamento de esquerda, porque Exato. A gente vê coisas assim absurdas, né? Conservadores de direita absolutamente keynesianos, como eu diria, né? Não tem nada de liberal, que seria o natural. Então a gente precisaria de uma reestruturação política. O problema, Jorge, no meu entendimento, é que como é que a gente faz reestruturação política se quem tem que aprovar isso são os próprios políticos? Exato. Então me parece um nó, né, que a gente tem aí, e que tu só consegue talvez isso por pressão popular. Mas a pressão popular só vai aparecer se as pessoas tiverem discernimento da situação, entenderem quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e o poder de indignação. Então, se elas conseguirem ter poder de indignação, a gente vai ter pressão popular. Caso contrário, tu não vai ter. Mas isso tu só tem com a educação. Com a educação. O poder de se indignar, ele só vem a partir do momento que tu tem conhecimento do que está acontecendo, tem as informações necessárias para poder criar a tua concepção, o teu conceito
o teu argumento e dizer, não, isso eu não quero para mim. É complicado, é complexo, né? É complexo, mas esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Professor, aproveitando essa sua fala, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, fala e age também, né, junto com o governo, usando a questão da privatização das empresas, justamente para trazer verbas, né, enfim, para poder aplicar aí no país. Claro, não trazendo para o campo político, mas trazendo essa questão como economia, como econômico. Como que você observa isso, já que ele diz que já entrou mais de 240 bilhões entre privatizações no caixa do governo? Você está me perguntando se eu sou a favor ou contra as privatizações, em linhas gerais. Economicamente falando, professor, economicamente falando, na questão economia. Deixa eu te colocar uma outra questão, então. Eu vou me permitir, eu vou ter que contextualizar para te responder, claro, tá? Fica à vontade. Que é o seguinte, olha só, não é que eu seja contra ou a favor das privatizações. Eu acho que tem coisas que a gente pode abrir mão e tem coisas que a gente não pode abrir mão, falando em termos de governo. Né? E a primeira pergunta que nós deveríamos fazer em termos de Brasil é qual é o país que nós queremos? Primeira pergunta. A segunda que vem a partir das respostas é o seguinte, bom, o que eu quero que o governo me devolva? Né? Eu pago imposto, eu vou pagar imposto sempre. Né? Pode ser mais ou pode ser menos em qualquer parte do mundo, a não ser que seja Emirados Árabes, tu não vai pagar imposto. Mas aí, de resto, vai pagar. A pergunta é, aqui a gente paga 50% da carga tributária do PIB de imposto, no Chile tu vai pagar 23%, entendeu? A pergunta é, quanto tu quer pagar? E o quanto tu quer pagar vai determinar o que tu vai receber de volta. Então vamos lá, se eu quero escola pública, se eu quero saúde pública, se eu quero segurança pública, se eu quero justiça e se eu quero atual estrutura política, isso tem um custo, certo? Certo. Esse custo vai representar um percentual a ser pago na forma de imposto, tá? Ah, mas o governo pode ser mais eficiente. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida que antes mesmo, talvez, de privatizar, o que a gente deveria estar fazendo é uma reorganização administrativa e estrutural. O governo ele é extremamente burocrático e a burocracia ela traz dois problemas. O custo da burocracia é altíssimo e o segundo problema se chama corrupção. Quanto mais burocrático for o governo, maior é a chance de corrupção. Mais fáceis se tornam os caminhos para a corrupção. Tá? Bom, o que eu quero dizer com burocrático? Nós temos muitas instâncias para passar, para deliberar sobre a mesma coisa, nós temos estruturas onde tu manda para um lado e para o outro e ninguém resolve, né? E nós não temos eficiência. Bom, até bem pouco tempo atrás, uma demonstração de eficiência que eu quero dizer, até bem pouco tempo atrás você conseguia fazer 27 carteiras de identidades diferentes no Brasil. Não faz muito que alguns ainda tu consegue fazer mais de uma, tá? Por quê? Porque não existe um sistema único. Mas para um pouquinho. Justiça e segurança não é a prioridade, não é mesmo para a escola mais liberal da economia, justiça e segurança não é função do governo? Né? Aí eu te pergunto assim, essa é a alegação para o TSE ter feito todo aquele recadastramento, que não existia um sistema único para o Brasil inteiro. Então eles fizeram todo o recadastramento por biometria e tal, que seria o mais atualizado. Tá? Então eu faço, e ainda continuo fazendo algumas carteiras de identidade no Brasil e algumas carteiras de motorista. E aí eu tomo uma multa em Santa Catarina até a multa chegar aqui no Rio Grande do Sul. Se chegar, vai demorar muito tempo, porque os sistemas não são interligados. Mas só um pouquinho, afinal nós somos um país ou um bando de estado amontoado? Quer dizer, nós somos um país para cobrar, mas não somos um país para entregar o serviço que a gente precisa. Tá? Então, nós teríamos algo muito mais eficiente se nós tivéssemos uma interligação. Alguém pode dizer assim, tá, mas o problema foi, o culpado é o Juscelino que fez Brasília e colocou tudo lá. Bom, coitado, dessa altura ele tá corroído pelo tempo e pela inveja, né? E talvez até mesmo pela frustração, né?
porque realmente, quando ele pensou em Brasília, talvez ele não pensou no que se tornaria Brasília. Tá? Brasília hoje, para as pessoas terem uma ideia da dimensão de Brasília, com o status de estado que ela tem, é a maior renda per capita do Brasil. E ela não produz um parafuso. A maior riqueza, em termos de riqueza, de renda, está em Brasília hoje. Mas ela não tem fábricas. Né? Brasília tem o quê? O Congresso e toda a estrutura do governo federal. Judiciário, legislativo e etc. Muito bem. Como é que a gente faz, então? Bom, a gente precisa resolver essas questões. Então, é preciso que haja uma reforma administrativa que repense a forma da gente estabelecer os processos dentro do próprio governo federal, para começar, e o mesmo movimento para os estaduais. Veja agora essa confusão que nós estamos vivendo do ICMS, a PEC nova aí, né? Perfeito. Que passou dos 25% para os 17%. Está uma maior confusão. Por que está uma maior confusão? Porque 25% o ICMS, para quem não sabe, ele é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e ele é um imposto pago para qualquer mercadoria produzida que vai se deslocar. Então, se eu produzo aqui e vou mandar ali para Farroupilha, tem que ter uma nota, e essa nota vai pagar ICMS. De acordo, o percentual de pagamento depende do tipo de produto aqui no estado do Rio Grande do Sul, e as alíquotas do Rio Grande do Sul são diferentes da de Santa Catarina, que é diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo e assim por diante. Sobre combustíveis, energia e comunicação. No caso do Rio Grande do Sul era 25%. O que o governo fez agora? Ele disse, não, a partir de agora vai ser 17%, agora por essa PEC, tá? Diminui. Só que o que acontece? O imposto é cobrado, é retido pelo Estado, e 25% desse valor arrecadado pelo Estado, ele volta para os municípios. Mas ele não volta direto para os municípios, ele volta através de um índice. Ele entra num cálculo de índice de participação dos municípios. E aí, então, dentro desse índice de participação dos municípios, tem alguns critérios para determinar qual é o valor referente a esses 25% que o município vai receber. Então, por exemplo, o tamanho da população, o tamanho da área do município, tá? O número de propriedades rurais, entre outros, é o que determina qual é o valor a que o município terá direito desse montante que lhe é cabido via Constituição Federal. Tá? Bom, só que se o estado do Rio Grande do Sul vai deixar de arrecadar 25 para arrecadar 17, o que vai voltar para os municípios é um montante menor, já por conta. Então essa é uma briga. Agora veja a burocracia. Nós temos um imposto que está determinado por lei federal, e aí ele é de competência do estado, aí depois ele volta para o município através de um índice de participação. Né? Um índice menor. Um índice muito menor. O imposto ele é gerado, por exemplo, o imposto é gerado por uma nota emitida aqui em Caxias, mas é retido pelo Rio Grande do Sul, e esse imposto, quando volta para Caxias, ele não volta no valor dessa nota aqui. Em tese, Caxias vai brigar por 25% dessa nota. Então, vamos fazer um exercício para entender? A nota é de R$100. O estado do Rio Grande do Sul ganhou R$25 de... Ganhava, né? Agora vai ganhar 17. Ganhava R$25 em cima desses R$100. 25 era imposto, tá? Sobre esses R$25, 25% é o que vai ir para o total a ser distribuído aos municípios. Não é os R$25, é 25% dos 25, entendeu? Entendi. Então, tu tem um montante que volta para o município, é um montante bem menor. Claro que o município tem outras receitas, ele tem lá o IPTU, que é dele, tem lá o ISQN, que é dele, que é o Imposto sobre Serviços, que é do município. Aí sim, é o município que arrecada. O total fica com o município. Bom, pegando o caso de Caxias, beleza, município grande. Agora pega o caso de um município pequeno com 3 mil habitantes. O que ele arrecada de IPTU? O que ele arrecada de ISSQN? Quando morre alguém que vai fazer uma transmissão de bem, ou quando alguém compra um bem que vai ganhar esse dinheiro, é pífio, é muito pequeno, né?
Então, são exemplos da burocracia que a gente tem e que se perde nesse vai e vem de recolhimento. A mesma coisa, só para encerrar esse capítulo dos impostos, os impostos que são federais. Então, o que é federal vai tudo para Brasília para depois voltar para o Estado e para os municípios também na forma de índices. Então, tu tem Brasília centralizando toda a arrecadação praticamente e depois fazendo a volta. Ora, o dinheiro até Brasília tem que andar 1.600 quilômetros, no caso do Rio Grande do Sul, aqui no caso de Caxias, né, Rio Grande do Sul, vai andar uns 1.600 para ir e depois mais 1.600 para voltar. Nesses 3.200 quilômetros aí, muita coisa pode acontecer e ele ficar pelo meio do caminho. Professor, então dá para dizer que esse incentivo na diminuição do imposto, ele vai lá na frente causar um problema nos estados? Porque o governo federal, ok. Não é lá na frente, é já agora. Já agora. Já agora, porque já está valendo. No caso da energia, dos combustíveis, são 8 pontos percentuais a menos de arrecadação. Uhum. Isso nós estamos falando sobre... Nós não estamos falando de 8% sobre R$100, nós estamos falando de 8% sobre bilhões de reais. Exatamente. Muito... O impacto é grande, pode causar problemas sérios no fornecimento de insumos e de produtos e serviços do governo estadual, assim como vai impactar as prefeituras também. Professora, agora nós temos a nossa economia, nós temos todas essas questões, essa contextualização, a questão dos impostos, as ações que têm que ser feitas, o país que está numa inflação, né, está num momento difícil, e temos também a questão global, que não é só o Brasil, como você muito bem falou, e essa agora a possibilidade de recessão que se fala nos Estados Unidos. Então, isso impacta de que forma dentro desses planejamentos, professora, de crescimento do Brasil, porque nós não temos essa autonomia, digamos, econômica que se acredita que tenha, principalmente agora com a pandemia e a guerra na Ucrânia e todos esses problemas aí que são globais. Olha, não é que os Estados Unidos entrem necessariamente numa recessão, é que os Estados Unidos está travando a mesma luta que nós estamos travando aqui. Qual é a luta que eles estão travando? É contra a inflação. É o mesmo problema que nós temos aqui. Então, como é que eles estão fazendo isso? Estão aumentando a taxa de juros. O mesmo remédio que nós estamos fazendo aqui. Tá? A mesma coisa que o nosso governo está fazendo aqui. O que acontece com os Estados Unidos? E aí é que as pessoas, que aquela introdução que eu te fiz faz sentido. Aquilo que eu te disse de a gente não está mais comprando lá fora e está fazendo aqui dentro, tu está gerando emprego, tu está gerando renda. Então as pessoas estão com renda. Ok, isso pode causar um pouco de inflação. Mas a maior parte da inflação hoje no mundo não é uma inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? É quando as pessoas querem comprar e não tem produto para elas comprarem. Tá? É tipo, todo mundo quer essa caneca aqui que nós estamos bebendo café e o produtor, o vendedor de caneca não dá conta de atender o mercado. E aí começa a faltar caneca, quem tem não vai cobrar mais 30, 40 reais, vai cobrar 100 reais a caneca, porque afinal de contas ele sabe que não tem no mercado, né? Então ele vai comprar mais caro do fabricante, ele vai ter que vender mais caro. Esse é o que está acontecendo, né? Seria uma inflação de demanda. Mas o que nós temos hoje no mundo não é uma inflação de demanda na sua maior parte. É uma inflação de custos. É uma inflação provocada por aumento dos custos. E é uma inflação provocada por aumento dos custos porque está faltando produto. Mas não está faltando produto porque as pessoas estão comprando desesperadamente. Está faltando produto porque o abre e fecha durante a pandemia das empresas causou um desequilíbrio na produção. Tá? Então, recentemente, inclusive havia aí circulando nas redes sociais uma foto, um mapa da China, daquela região da China ali, com centenas de pontos vermelhos no entorno, mostrando que cada ponto vermelho daqueles era um navio que esperava para atracar, ou para carregar ou para descarregar mercadoria na China, mas não podia fazer isso porque a China estava em lockdown. Entendeu? Bom, mas se eu tenho centenas de navios parados na China,
porque precisam descarregar a mercadoria ou carregar a mercadoria de lá para o resto do mundo, está faltando produto em algum lugar, né? E é exatamente isso que está acontecendo. A inflação que nós temos hoje é porque está faltando produto, e esse produto está faltando porque ou falta matéria-prima ou algum componente necessário para a sua produção no mundo inteiro. Inclusive a falta de remédios aqui no Brasil, não é, professora? Os insumos aí que vêm da China, nessa parada aí, nesses lockdown que eles fazem. Né? Inclusive isso, e inclusive também, aí é um outro agravante, que são as questões climáticas. Então, excesso de chuva num canto, falta de chuva no outro, quebra de safra em algum lugar. Por exemplo, aqui no Brasil, boa parte das coisas ficaram caras, ou porque houve problema no clima e a gente teve um problema na safra, ou porque o resto do mundo não tinha de quem comprar e começou a comprar do Brasil. Na questão da energia elétrica também, né, professora? Hoje ainda falava sobre isso. Tu comprava um meio quilo de café no supermercado em 2020 a R$8. Em promoção a R$6. O preço normal era R$8. A mesma marca hoje custa até R$19. Então aí tu tem uma quebra no café aqui no Brasil e um aumento ao mesmo tempo da demanda por café no resto do mundo. Porque tu tem lá na Europa uma confusão na Ucrânia com a Rússia, que impede alguns movimentos de navios por ali, e tu estava com lockdown na China, que também impedia outro movimento ali. Um frete de container que custava $1.500 pode custar hoje $15.000 o mesmo frete de container. Tu entende por que hoje vale a pena produzir aqui dentro? Porque tu foge desse custo, dessa instabilidade decorrente de algum evento que não estava planejado. E quando eu chamo de não estava planejado, a gente pode colocar nessa conta tanto a pandemia quanto a guerra na Ucrânia e Ucrânia versus Rússia. Claro, professora, importantes as suas explicações, principalmente para a nossa audiência, né, para o nosso internado poder contextualizar e entender um pouco dessa complexidade que é a questão da economia, que parece um organismo vivo, né, a economia. Agora, quando você fala no aumento das taxas de juros, que é o que o Brasil está fazendo, e lá nos Estados Unidos essa é a questão da inflação deles também, não foi esse aumento da taxa de juros que também causou em 2006, 2007 a crise imobiliária nos Estados Unidos, e acabou atingindo a Europa, isso não pode nos atingir também, professora, depois de todo um trabalho realizado? São movimentos diferentes, mas assim, o que aconteceu? O aumento da taxa de juros ela pode acontecer independente do mercado imobiliário. Na verdade, a origem do problema do mercado imobiliário em 2008, que na verdade começa em 2006, 2007, você tem razão, a origem está na forma como, no incentivo que eles deram lá na época para a venda de hipotecas. Então, aí foi um desajuste do mercado imobiliário, para não chamar de ganância do mercado imobiliário, onde eles queriam transformar aqueles títulos em dinheiro de forma rápida, né, fazendo fundos com essas hipotecas. E aí, para aumentar isso, já que todo mundo estava ganhando dinheiro, eles começaram a emprestar dinheiro para quem não tinha condições de honrar o compromisso, que eram os chamados créditos ninja, né? No income, no job and no assets, ou seja, a pessoa não tinha renda, não tinha patrimônio e não tinha emprego. E aí essas pessoas começaram a contrair hipotecas, havia uma certa fraude nisso, né? Para eles poderem fomentar esses fundos e ganharem dinheiro, e, enfim, isso é uma questão que envolve mais um desajuste no mercado imobiliário de lá, e que estourou no momento que alguém percebeu que aquilo era uma bolha, que havia um contingente de pessoas muito grande que não teriam condições de honrar um compromisso, e os papéis foram se desvalorizando e a bolha estourou, entendeu? Agora, só para te entender por que eles estão aumentando a taxa de juros. Os americanos estão aumentando a taxa de juros hoje exatamente para tentar conter a inflação que tem por lá.
Tá? Então, eles estão aumentando a taxa de juros para desestimular o consumo, assim como a gente está fazendo aqui. Por que nos afeta? Porque essa taxa de juros também regulamenta a venda dos títulos americanos, a remuneração dos títulos americanos, que são naturalmente títulos de muito boa aceitação no mercado internacional, porque são, digamos assim, créditos confiáveis, né? Títulos confiáveis de um país com estabilidade econômica, que tem a moeda mais aceita do mundo. Então é um título que tem uma remuneração menor do que um título brasileiro, mas um risco muito menor do que o risco de um título brasileiro. Então essa é a relação. E aí, se os americanos continuam aumentando a taxa de juros por lá, muito provavelmente nós também teremos que continuar aumentando a nossa aqui, porque a nossa tem que ficar mais atraente do que a deles. A gente tem que continuar atraindo capital aqui para dentro, e esse capital ele vem baseado de acordo com a taxa de remuneração que a gente paga para eles. Então, o capital externo, prof. Capital externo, exatamente. Por isso que é complicado, desculpa lhe interromper, porque aumenta a taxa de juros, atrai o capital externo, mas nós aqui dentro também sofremos... Não só nós, como a dívida pública do governo também aumenta, né? Cada ponto percentual na Selic são centenas de milhões de reais a mais que o governo tem que pagar em termos de remuneração dos seus títulos. Né? Porque está atrelado a isso. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos desse capital entrando aqui, porque esse capital traz os dólares que a gente precisa, assim, a grosso modo, para as pessoas entenderem, a grosso modo, esse capital entra aqui com dólares, e esses dólares são utilizados, por exemplo, pelos importadores que precisam pagar aquilo que é comprado lá fora. Então, é um jogo, né? Porque nós não temos a máquina que faz dólares, nós só temos a máquina que faz real, né? Então, se o governo não tiver esses dólares para cumprir as obrigações pelas quais os importadores as pessoas que precisam de dólares são obrigados, o governo vai ter que comprar essa moeda no mercado internacional para poder suprir. Então, para o governo interessa, né, que esse capital entre aqui, tragam esses dólares, invista aqui nas nossas empresas, invista na nossa bolsa, compre os títulos brasileiros, enfim, a gente precisa desse capital dentro do Brasil. Cada vez que aumentar a taxa de juros, não só lá nos Estados Unidos, como em outros países chaves, como países da Europa, isso vai acabar afetando aqui para nós no montante, no tamanho da nossa taxa de juros também. Esse é um argumento que a gente tem que... É uma variável que é monitorada o tempo inteiro por nós, né? Nesse sentido de que a economia brasileira fica afetada. Como você disse, uma taxa de juros maior encarece tudo, né? Ela vai, não na mesma dimensão, mas ela vai acabar aparecendo também mais alta lá no cheque especial, no cartão de crédito, né? Ela vai tornar o financiamento mais caro, a compra do automóvel mais cara, porque normalmente é financiado, do imóvel, da casa própria. Ela afeta, a Selic é uma referência, ela acaba afetando as outras taxas. Um pouco mais, um pouco menos, vai depender do tipo de taxa e do tipo de garantia que se tem para dar num financiamento, né? E a Selic, professora, é a taxa que regula os juros, as outras taxas. Isso, ela é a taxa de referência, então, né? Quando sobe a Selic, sobe todos os juros. Quando sobe a Selic, a tendência é de subir. É que isso não se dá no mesmo momento. Tipo, aumentou a Selic hoje, amanhã as taxas já estão... Isso leva um tempo, tem um gap aí do mercado para fazer esse ajuste de taxas. Mas a tendência das demais taxas é de seguir o comportamento da Selic. Se ela aumentou, as demais aumentam. Se ela diminuiu, também deve diminuir as outras. Se é no mesmo tamanho, aí depende muito de cada tipo de taxa, mas a tendência de para cima ou para baixo é a mesma. Então, diante dessa contextualização, né, dessa visão internacional, nacional, que conselho, né, que dica você poderia dar para a nossa população, enfim, apesar dos desníveis, né, que são grandes, nesse momento, como mexer com dinheiro, como investir ou não investir, guardar, não guardar? O que você pode passar para a nossa audiência, professora? Olha, eu sempre digo assim, ó, o brasileiro precisa entender melhor como é que forma os juros e quanto é cobrado de juros, por exemplo, na hora de fazer uma compra a prazo, né? Então, o ideal sempre é que a gente possa negociar
a compra, né? A primeira pergunta é: eu preciso disso agora ou eu posso esperar? Se eu posso esperar, então eu vou procurar guardar o dinheiro para tentar comprar à vista ou pagar a maior parte à vista e negociar o restante. É muito importante que as pessoas entendam o que está sendo cobrado de juros, porque o brasileiro normalmente faz o cálculo inverso. Ele faz a pergunta: quanto é a parcela? E aí verifica se a parcela cabe no seu orçamento. Só que no final das contas você pode estar comprando mais de um produto, né? Ou seja, se você não pagou o carro, você pagou 1,5 carro até 2 carros, pelo valor que você pagou de juros. Então o ideal é sempre a gente fazer o planejamento financeiro, né? De tentar comprar à vista, pagar à vista, não se endividar de longo prazo, não fazer parcelas de muito longo prazo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Em situações de instabilidade econômica, a gente tem esses aumentos da inflação a todo momento, a gente tende a perder poder aquisitivo com a inflação. E claro, se a família pode guardar dinheiro, eu aconselho a procurar o seu banco, o seu gerente, fazer aplicar numa renda fixa, num investimento que possa minimamente lhe resguardar da inflação, que possa minimamente lhe proteger do que a inflação está hoje comendo do nosso dinheiro, vamos falar assim num português bem claro, né? Mas eu acho que a palavra central nas famílias e que ajudaria muito é o planejamento financeiro, é entender qual é o seu orçamento, aonde vai o seu dinheiro, os seus gastos e aonde pode ser melhorado esse gasto, né? Onde pode ser mais eficiente esse gasto. E importante também, não é, professora, discutir, dialogar com as crianças, né? Desde o início, quando você fala em planejamento econômico. Eu fiquei muito contente de saber que o nosso CETEC aqui agora vai ter uma linha no ensino médio, uma trilha no ensino médio nessa área aí de finanças, porque as crianças, a gente precisa desmistificar isso. As crianças têm que aprender desde cedo, sim, o valor do dinheiro, o quanto custa para comprar alguma coisa, o quanto custa para ganhar algum dinheiro e entender o que vale a pena, né? Quanto vale a pena ser pago por uma determinado... Fazer comparações com eles, né? E eu gosto muito de fazer um exercício, Jorge, eu fazia muito com os meus primos quando eram pequenos, filhos dos meus primos, na verdade. Quando eles eram pequenos, tinham 5, 6, 7 anos, eu levava eles no super, que é uma coisa que ninguém gosta de levar a criança no super, né? Eu levava eles, mas eu entregava um dinheiro para eles. Eu chegava no supermercado e dizia, por exemplo, R$5 eu dava para cada um, digamos, há uns anos atrás, se comprava alguma coisa com R$5 no supermercado. Hoje não se compra mais nada. Mas enfim, naquela época se comprava. Eu dizia, gurizada, é o seguinte, cada um aqui tem R$5, era um casal, um menino e uma menina, cada um tem R$5. Não me peçam nada, o que vocês quiserem, não quero saber o que vocês vão comprar, tá aqui o que vocês vão comprar. E eu ficava observando o que eles iam fazer, né? E é muito interessante, quando você não dá o dinheiro para eles, eles pedem de tudo. E quando você dá o dinheiro para eles pesquisam, porque eles querem comprar volume. Então eles olham, esse biscoito aqui custa R$4,50, tá, mas parei, tem esse outro aqui que não tem esse personagem, é o mesmo biscoito, mas não tem o personagem X, ele é metade do preço. Se eu levar esse aqui, eu vou levar um só, mas se eu levar desse aqui, eu consigo levar 2 e até 3. E eles fazem esse exercício. Então as crianças sabem fazer isso, basta que a gente incentive eles a fazerem. Eles entenderem, eu vou levar esse aqui, mas Exato. Tu tá entendendo que tu tá levando o personagem que tá aqui, né? Porque o biscoito é o mesmo, o que muda é a embalagem, que esse aqui está patrocinado pela personagem XYZ e esse aqui não, é uma outra marca, é o mesmo biscoito. Então, e aí as crianças vão aprendendo a ter essa dimensão do custo do dinheiro, que é muito interessante o comportamento. Já ficou uma grande dica aqui para a nossa audiência, eu aconselho quem tem filhos, professora. faça esse experimento. E acaba com aquela função de criança berrando no supermercado, brigando com o pai e com a mãe, esperneando, né? Não, faça isso. Mas também faça o seguinte, Jorge, não pode deixar de fazer a seguinte tarefa. Vai ter um dia que você vai chegar no super e vai dizer, olha, hoje não tem como. Hoje eu tô com dinheiro contadinho para comprar o nosso pão. Não precisa estar, né? Uhum. Mas tem que haver uma situação em que você diga, não, hoje não tem dinheiro. Hoje não vai dar.
E provavelmente vai haver um entendimento disso por parte da criança. Para provocar esse entendimento Exatamente. de que nem sempre a gente consegue comprar tudo que a gente gostaria de comprar. Olha, professora, muitas questões ainda ficaram aqui para a gente abordar, conversar, né? Muito obrigado pela sua participação. E antes de nós encerrarmos aqui essa edição, gostaria de saber da professora, né? Quando não está dando aula, no seu dia a dia, o que a professora gosta, o que ela ouve de música, assiste de filme, um livro, uma música, professora? A pandemia acabou me deixando mais em casa, né? E eu confesso que... Todos nós. Eu confesso que é um hábito que eu adquiri e hoje, quando eu não estou lecionando e não preciso vir até a universidade, eu trabalho de casa. Então eu ouço bastante música, eu gosto muito de ouvir a nossa rádio aqui da UXA 106.5, claro, né? E eu tenho um hobby, eu ando de moto no final de semana. Então eu tenho uma moto e eu saio com amigos e a gente vai passear, conhecer o interior aí. Então esse é o meu hobby. Quando vocês me virem passando aí, é a profiloquinha da economia que tá de moto rodando por aí, né? Mas assim, eu gosto muito de ver séries também. Séries, tenho uma predileção por séries policiais, séries que tem algum suspense ou então policial. E livros, no momento, assim, eu não estou lendo livros, estou ainda muito com os meus livros técnicos por conta da necessidade de fazer pesquisa. Então eu tenho, nas horas vagas, me dedicado às leituras mais técnicas específicas para os projetos de pesquisa que eu estou tocando no momento. Sim. E música, professor? Alguma música predileta? Algum estilo ou eclética? Eu sou do rock. Não, eu sou do rock. Opa, tamo junto. Eu sou do rock, gosto. Eu me criei no rock nacional e no rock chegando no Brasil, no pop rock, né? Sim. Dos anos 80, ali dos anos 90. Então, eu sempre vou preferir as músicas ali daquela época, 80, 90, são as minhas prediletas, né? E claro, a gente ouve algumas coisas de agora, mas se tu me convidar para uma festa e ela for 80 e 90, pode acreditar que eu vou estar lá, porque são as minhas prediletas. Que legal. Alguma bebida, prof? Vinho, cerveja ou não bebe? Não, bebo sim. Bebo socialmente, claro, obviamente, mas assim, vinho no inverno... Vinho, espumante, cerveja só se for um dia muito quente, assim, mas eu tenho preferência por vinho e gosto muito de uísque. Opa, uísque. Sou do uísque, da bebida destilada, dos destilados, o uísque. Certo. Professora, muito obrigado pela sua participação, foi incrível aqui as suas explicações, né? E ficam aqui reticências, com certeza, para você voltar numa outra edição para que a gente possa aprofundar ainda mais, porque ficaram muitas questões e é um tema amplo, né, professora? Eu agradeço a oportunidade, eu não vi o tempo passar. Eu também não. Pra ser bem sincero, eu achei que a gente ainda tinha muito mais tempo. Mas que bom, foi muito bom. Tá certo. Muito obrigado, professora. Até mais. O UXPlay Podcast vai ficando por aqui. Nos acompanhem no YouTube, no Spotify ou no Instagram, @UXPlay. E as nossas edições que sempre tem um tema legal aí para a sua reflexão. Forte abraço, até mais!